Senhor Jesus, povo de Deus, aqui presbítero Claudinho Silveira, e gostaria de ler um breve trecho de um livro para você. Trata-se sobre o Sermão do Monte, sobre buscando e encontrando, aqui do Dr. Martin Lloyd-Jones. Escute com atenção. Se quisermos atravessar esta vida em triunfo, com paz e alegria nos nossos corações, prontos para enfrentar qualquer coisa que nos venha ao encontro, se quisermos ser mais do que vencedores, a despeito de tudo, então há certas coisas que precisamos perceber. E aqui estão elas. A primeira delas é que precisamos tomar consciência de nossa necessidade. É algo estranho, mas algumas pessoas parecem imaginar que tudo quanto se faz mister, ou seja, quanto se faz necessário, é que as promessas divinas sejam expostas diante de nós. No entanto, isso não é suficiente, porquanto a dificuldade central da humanidade inteira é que nós não percebemos nossa necessidade. Existem muitas pessoas que pregam sobre Jesus Cristo sem qualquer proveito, e podemos ver por qual razão assim sucede. Essas pessoas não têm qualquer doutrina do pecado. Nunca convencem e persuadem o povo dos seus pecados. Sempre exibem Jesus Cristo diante dos homens e afirmam que isso é o bastante. Entretanto, isso não é suficiente, pois o efeito do pecado sobre os homens é tal que eles jamais fugirão para Cristo enquanto não perceberem que são paupérrimos quanto à retidão pessoal. Entretanto, temos que considerar-nos paupérrimos, embora não gostemos de sentir a nossa própria necessidade. As pessoas estão prontas para ouvir os sermões que apresentam Jesus Cristo, mas não gostam que se lhes diga que são incapazes, que Ele teve de deixar-se crucificar, que Ele teve de dar a sua própria vida, a fim de que elas pudessem ser salvas. Tais indivíduos pensam que essa ideia lhes é insultuosa, mas a grande verdade é que todos nós precisamos ser levados a perceber a nossa necessidade. Os dois primeiros pontos essenciais para a salvação e para o regozijo no Espírito são a consciência de nossa necessidade, a consciência das nossas necessidades, e a consciência das riquezas da graça que estão em Cristo. Somente aqueles que tomam consciência dessas duas realidades é que verdadeiramente pedem, mas somente um indivíduo capaz de dizer, abre aspas, desventurado homem que sou. Romanos capítulo 7, versículo 24. É que busca livramento espiritual. O outro indivíduo jamais se conscientiza da sua própria necessidade. Ou seja, amados, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho a qual escreveu João capítulo 3, versículo 16? Uma das mensagens mais mencionadas, mais ministradas, pregadas, trazidas em sermões por diversos pregadores mundo afora. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor inenarrável, um amor incalculável e imaginável, um amor ágape. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a todos. Deus não faz acepção de pessoas para salvar a ninguém. Deus, Ele ama, e Ele ama de verdade, sem pedir algo em troca. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, a saber, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da qual o homem peca contra Deus, viu que estava nu, viu que estava despido, se escondeu quando ouviu a voz de Deus,
E o Senhor, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, chama Adão, chama aquele casal, e ali já faz a promessa realmente da salvação, Gênesis 3,15, dizendo que haveria um que nasceria da mulher, que iria pisar na cabeça do diabo, na cabeça da serpente, e de outrora a serpente iria picar o calcanhar daquele que viria, a semente da mulher, daquele que viria da mulher, que nasceria da mulher. Ou seja, Deus estava fazendo a promessa do seu Filho, que teve cumprimento aqui no Novo Testamento, da qual Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João capítulo 15, versículo 13 em diante, o próprio Jesus vai mostrar para os seus discípulos, vai mostrar para os seus amigos que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. A palavra do Senhor está repleta, principalmente na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 17, vai falar sobre a consequência do pecado. Vai trazer o que o pecado ele faz na vida do homem. Por que eu li esse texto e pedi para que vocês pudessem prestar bastante atenção? Porque nós, muitos que são cristãos, muitos que se titularizam cristãos, que creem em Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Verbo vivo que se fez carne, que morreu por nós para nos salvar, pregamos a Ele, pregamos a Cristo Jesus, falamos do grande amor de Deus, e muitos acabam trazendo uma concepção errônea daquilo que estamos dizendo, daquilo que estamos falando, como se Jesus Cristo, como se o Filho de Deus, como o próprio Deus, precisasse de nós, precisasse realmente da humanidade. Não, queridos, muito pelo contrário. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, quando traz lá o convite à salvação, o próprio título já está dizendo: Deus nos convida à salvação. Somos convidados através do imenso, imensurável amor de Cristo Jesus à vida eterna. Mas para esse convite eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o convite da salvação. E esse convite da salvação é trilhado por apenas um caminho estreito, Jesus Cristo. Este caminho te conduz realmente a uma porta. Não existe várias portas para a salvação. É apenas uma. É através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade. A única verdade. Não existe outras. Existem muitos meios que homens acabam transmitindo para tentar levar a uma vida eterna, mas a única vida eterna com Deus, com Cristo Jesus, aos céus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Deus Todo-Poderoso que Ele nos deixou. Então, irmãos, me entenda com todo amor. O Senhor ele não precisa do ser humano. O Senhor ele faz um convite. O Senhor ele amou realmente de tal maneira a todos nós, mas Ele nos convida. O Senhor ele nos convida. Ele te convida a obter uma vida eterna. Ele te convida para você ser salvo da condenação que foi causada pelo pecado do homem. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 nos diz: portanto, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado teve como consequência o salário, e o salário do pecado, como trata na própria carta aos Romanos, é a morte, e a morte eterna. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, todos nós,
todos nós estávamos sujeitos a essa morte eterna, porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos foram destituídos, afastados da glória de Deus. Vale ressaltar que o pecado, ele coloca uma barreira entre Deus e o homem. O homem, para poder se aproximar de Deus, ele tem que romper essa barreira. Mas acontece, amados irmãos, que todos os homens são indignos. Todos nós somos pecadores e carecemos de um Salvador, e precisamos de um Redentor, de alguém que possa remir os nossos pecados. E só houve um, Jesus Cristo, que comprou com sua própria vida, que comprou com o seu próprio sangue a mim e a você. Mas para que esse pagamento tenha plena quitação, é necessário que eu me renda ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que eu chegue diante de Deus no nome de Jesus, pedindo a Ele uma purificação dos meus pecados. Todos nós precisamos ser purificados, até mesmo aqueles que já receberam a Cristo Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador. Irmãos, eu já aceitei Jesus, eu fui batizado nas águas, eu nasci de novo, mas você precisa ser purificado. Nós precisamos de constante purificação. E a respeito de constante purificação, você pode assistir um pregador americano, James Wesley, se eu não me engano, é esse mesmo o nome que ele trata sobre a purificação. E ali nós vamos aprender um pouco mais. E ele traz até o exemplo de Cristo Jesus, quando pegou aquele recipiente com água, colocou aquele pano e foi lavar os pés dos discípulos. E um dos discípulos, Pedro: não, o Senhor não pode me lavar os pés. Ali é muito mais do que uma humildade, ali é muito mais do que Jesus Cristo mostrando que veio para ser servo, né? Que ele, mesmo sendo o Senhor, Rei dos Reis, ele veio como servo. Ali mostra, amados e queridos irmãos, uma revelação gloriosa, uma revelação linda. Mostra que somente Jesus pode nos purificar, e que essa purificação deve ser constante, e que essa purificação deve ser diária. Todos os dias precisamos se chegar a Deus, precisamos orar a Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos buscar o Senhor, porque este mundo já é do maligno, e ele acaba corrompendo a todos. E precisamos ser purificados, precisamos ser santificados, precisamos buscar o Senhor, precisamos ter a consciência que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado nos separa de Deus, que o pecado vai nos levar a uma morte eterna, e que somente Jesus Cristo, essa é a nossa maior necessidade. Jesus Cristo, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Então, que venhamos buscar o Senhor Jesus, enquanto podemos encontrá-lo. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Salvador, a Bíblia trata em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não termina por aí. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto te foram impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Ou seja, o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Enquanto você estiver vivendo de acordo da vontade de Deus e na presença de Deus, você está livre da condenação eterna. Mas se você, por um motivo ou por outro, se afastou da presença do Senhor, volte para Ele. Saiba, precisamos de Jesus. Todos nós
precisamos de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos purifique todos os dias das nossas vidas. Fica com Deus. Amém.